Olá, meu nome é David Gomes Carvalho, sou acadêmico do curso de licenciatura em História na Faculdade FAEL. E nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre Roma, sobre o Império Romano, sobre a Roma Antiga. Para começar, temos que entender que a história da Roma, a história do povo romano, se divide em três períodos. O primeiro é o período monárquico ou monarquia, período em que é marcado por lendas, e em 1703 a.C., através da união de povos que viviam na região, em especial italiotas, dentre os quais os latinos, os etruscos e os gregos. Roma se constituiu em uma monarquia na qual o rei tinha poderes executivos, judiciários e religiosos. Mesmo sendo regime monárquico, havia a figura do poder legislativo ocupado pela Assembleia Curiatá e o Senado. A sociedade romana se estruturou da seguinte forma: existiam os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra, os plebeus, que eram pequenos proprietários de terras, agricultores, artesãos e comerciantes. Os clientes, que eram homens livres e sem posses, que viviam como agregados nas terras dos patrícios. E existiam também os escravos, que eram recrutados através de dívidas ou eram povos derrotados em guerra. E, ao todo, foram 7 reis que governaram Roma na primeira fase de sua história. Em decorrência de conflitos internos, o Senado destituiu o último rei, o rei Tarquínio, o Soberbo. O episódio marcou o fim da monarquia e o início da República. A República Romana, ou período republicano, é a segunda fase da história romana. O governo romano durante a República era exercido por 3 órgãos principais. Primeiro, era o Senado, que era responsável por criar as leis, as assembleias, que eram responsáveis por votá-las, e a magistratura, que era um conjunto de cargos eleitos pela Assembleia Centuriatá, que exerciam funções específicas para executar as leis. A magistratura era composta pelos seguintes cargos que existiam: os cargos de cônsules, os edis, os censores e os questores. Durante esse período, Roma viveu uma expansão territorial, incorporando as áreas da Europa, Ásia e do norte da África. A expansão de seu controle foi em 60 a.C., que era formado por Júlio César, Crasso e Pompeu. Após a morte de Crasso, Júlio César derrotou Pompeu e foi declarado ditador vitalício de Roma. Após o conflito com o Senado, Júlio César acabou sendo assassinado e um segundo triunvirato foi formado, dessa vez por Marco Antônio, Otávio e Lepido. Novamente, o triunvirato acaba em conflito e Otávio é o grande vencedor e é declarado imperador de Roma. O Império Romano é a terceira fase da história romana, que foi responsável por centralizar a política, adotando fragmentos monárquicos que o distanciavam da República. O Império Romano é dividido em 2 períodos, o Alto Império e o Baixo Império. O Alto Império é iniciado com o governo de Otávio Augusto. Augusto é um título que significava divino. Foi um período marcado por estabilidade das conquistas territoriais e pela manutenção do escravismo. Internamente, Otávio consagrou-se na política, colocando ali a política do pão e circo, que consistia em distribuir alimentos e organizar grandes eventos, como os combates entre gladiadores, para entreter o povo e coibir as revoltas. A estabilidade romana é um período
um período bastante conhecido. Esse período foi bastante conhecido como a Pax Romana. E após a morte de Otávio, o trono romano foi ocupado por várias dinastias. Até o final do Império Romano, algum desses imperadores, governantes, merece destaques. Por exemplo, o Nero. Nero deu seu início à perseguição aos cristãos, porque adoravam um único Deus. E isso era contra as práticas religiosas de Roma. A instabilidade política não ficava de fora do seu governo. E a redução do expansionismo romano, a economia romana até então era dependente da mão de obra escrava. Isso começou um declínio imperial. E após um longo período de perseguição aos cristãos, o imperador Constantino, através do Edito de Milão, encerrou oficialmente a perseguição aos cristãos. Em 303 d.C., como uma única tentativa de salvar Roma, o imperador Teodósio transforma o cristianismo em uma religião oficial romana, através do Edito de Tessalônica, em 391 d.C., dividindo o império em dois. São eles o Império do Ocidente, que a capital era Roma, e do Império Oriente, a capital ficou sendo ali a Constantinopla. E após várias tentativas de invasões bárbaras ao Império Romano, o Ocidente cai no ano de 473. O Império Romano do Oriente consegue sobreviver ao longo da Idade Média, dando origem ao Império Bizantino. Bem, pessoal, por enquanto é só. E obrigado, Rafael. Até a próxima e que Deus nos abençoe. Certo? Até logo.